Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, welcome to my channel. E aí pessoal, como vocês estão? Bom, faz um tempinho que eu não venho aqui conversar com vocês e hoje eu estou aqui para falar de um tema super importante que no caso seriam o que são cátedras, o que são comissões, ou seja, como funciona a metodologia na UNLP. Então, se você quer saber de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, deixa teu comentário para cada vez mais eu trazer conteúdo aqui pra vocês. Bora lá! Hoje eu estou inclusive num local diferente, eu tô aqui no Clube dos Oficiais, num clima bem carnavalesco, para dar aqui um up na vida de todo mundo e lhe guiar. Ou seja, como assim, Karina, me guiar? Muita gente chega na UNLP sem saber a diferença de uma cátedra para uma comissão. A diferença, como assim a gente não vai todos os dias, como assim a gente escolhe os nossos horários? Pois é exatamente assim que funciona. Você vai fazer o seu horário e você não vai todos os dias para a faculdade e nos dias que você for, você não vai ficar o dia todo. Então bora lá entender tudo isso. Muita gente confunde cátedra com comissão. Cátedra é como se fosse a cadeira aqui no Brasil, ou seja, você vai ter a cátedra de anatomia, você vai ter a cátedra de biologia, isso são as cadeiras que você vai ter. As comissões equivalem às turmas aqui no Brasil. Então você tem a cátedra de biologia com a comissão 1, ou seja, a turma 1. Cátedra de biologia com a comissão 2. Karina, difere de assunto? Não, o assunto na semana vai ser o mesmo para todas as cátedras, porém são dados com professores diferentes e às vezes alguma metodologia ou outra é diferente, mas o assunto será o mesmo, entendeu? Então, cátedra é a cadeira. Comissão é a turma, certo? Então, se tratando do primeiro ano, você terá aí uma coisa bem interessante. Nós temos 3 cátedras de anatomia, 3 cadeiras de anatomia, porém as 3 vão dar os mesmos... 6. Tudo bem. Tô no clube, né, Rafa? Referente à anatomia, você terá a opção de 3 cátedras, que é a cátedra A, cátedra B e cátedra C. Todas as 3 vão dar anatomia, porém vão dar talvez em ordens diferentes de assuntos, vão dar em metodologias diferentes, mas você vai ter aula prática e você vai ter aula teórica em todas as cátedras de anatomia. Porém, o que difere? Às vezes é a metodologia da prova, tem cátedra que a prova só vai ser oral, tem cátedra que a prova vai ser PINT, que é tipo estrutura, com alfinete para você escrever que estrutura é aquela. Então, o que difere é isso. E também a ordem dos assuntos, por exemplo. Às vezes tem cátedra que vai dar locomotor, que é só osso e músculo, mas tem cátedra que, além de osso e músculo, dá em locomotor também a parte de neuro, que são os nervos, que ajudam a gente a se locomover, mandar o sinal, tudo. Então, isso é que difere. Mas a anatomia vai ser dada do mesmo jeito, certo? É a mesma anatomia. Aí, quem, por exemplo, eu fui da cátedra B de anatomia, as minhas provas foram todas PINTs, só a prova final, que é prova oral, certo? Isso é comum de todas as 3 cátedras, toda prova final é prova oral. Então, o que acontece? A minha comissão foi a comissão 1, foi a comissão da segunda-feira, era a primeira turma da semana, segunda-feira à tarde, de 2 horas. Então, a minha comissão era diferente das outras comissões, que são turmas, o horário, tudo. Mas, por exemplo, eu tenho várias pessoas que fizeram cátedra B, o mesmo assunto, tudo certinho, só que a turma que muda. A minha irmã, por exemplo, ficou na comissão da terça-feira. Eu e ela, a gente estudava junto, porque o assunto era o mesmo, só que ficou em turma diferente. Outra coisa que muita gente pergunta, Karina, qual a diferença de um parcial para um final? Pessoal, parcial são as provas que você vai fazer durante o ano com o assunto parcial visto até aquele momento. Então, quando eu cursei anato, tô falando de anatomia, mas claro, tem um parcial de histo, parcial de bio, entendeu? São com os assuntos feitos até então. Então, o primeiro parcial da anato era só locomotor. Então, foram os assuntos de locomotor que eu fiz, certo? Então, histologia. Como funciona o parcial de histologia? São com os assuntos vistos naquele período de tempo. Geralmente, o parcial vai acontecer ali entre junho, final de junho e início de julho. Então, são todos os assuntos vistos desde aquele momento até então, certo? O mesmo funciona com bio. Histo e êmbrio são 2 parciais durante o ano, certo? Já a anatomia vai depender da cátedra. Tem cátedra que são 3 parciais e tem cátedra que são 2. A maioria são 3 parciais mesmo. E ok, final, Karina, o que é final? Detalhe, pessoal. Final aqui no Brasil significa que você vai fazer a prova porque não aprovou durante o ano. Lá não, é o contrário. Você só faz a sua prova final se você aprovou os parciais. Acontece que o final é o seguinte, você pode fazer ou não. Como assim, Karina, eu posso ou não fazer? O final é o seguinte, você vai fazer aquela prova se você não tirou 7 ou mais em cada parcial, certo? Só que se você tirou 7 ou além de 7, 8, 9 ou 10, você não faz a prova final, você
some aí, não existe prova final para você. Então é o que a gente chama de promocionar a matéria. Você promocionou, não vai fazer a prova final se tirou 7 ou mais. Muita gente pergunta, Karina, e o que é que se estuda na final? Todos os assuntos dados no ano. Pois é, você vai estudar tudo. Karina, o professor vai me perguntar sobre tudo? Não, mas ele vai sortear. Então, você tem que estudar tudo porque você não sabe o que é que o professor vai te perguntar ou não. Por fim das dúvidas, meu bem, estude tudo e é isso. Eu tenho aqui no canal outros vídeos meus falando das finais que eu fiz, tudo. Enfim, você tem a curiosidade, vai lá dar uma olhadinha que é muito interessante, tá certo? Pra você entender como funciona. Promoção de matéria, já expliquei a vocês, né? Muita gente me pergunta, você conseguiu ou não promocionar? Já sim, promocionei 2 matérias. Não foram matérias anuais, aquelas troncais, mas foram matérias no primeiro ano de Ciências Sociais e no terceiro ano de... Meu Deus, quem esquece? Gente, eu esqueci a matéria, calma. Saúde e Medicina Comunitária. Meu Deus, quem esquece a matéria? Mas enfim, essas 2 matérias eu promocionei, ou seja, tirei 7 ou mais, e não fiz a final. As outras matérias, as 3 principais do primeiro ano, as 2 do segundo ano, eu já fiz final. Falta ainda final do terceiro, mas eu já fiz final dos outros anos, né, os anos anteriores, e tem vídeo aqui, tá certo? Então é isso, promoção é quando você tira 7 ou mais e não faz a prova final. Muita gente consegue, pessoal, não é porque A e B não conseguiu que você não vai. É super possível, tá certo? Não escute, Porque fulano não conseguiu. Não sei o que, não sei o que. Enfim, você tem a sua trajetória e você vai conseguir. E por fim, vou falar aqui como funciona para você escolher os seus horários. Na UNLP, pessoal, no primeiro ano, você vai ter 3 matérias principais, né, as troncais. E como funciona? Você vai entrar no CIO, no dia, inclusive vai ser amanhã, tá? Amanhã, dia 5 de março, vai ter lá as inscrições. Então, você vai entrar amanhã no site, lá no CIO, você vai colocar para você se inscrever. Você vai escolher a sua cátedra e aí você escolhe a comissão. Você vai ter um dia na semana para você se deslocar para cada matéria naquela semana. Ou seja, semana 1 você vai tantas vezes. Karina, eu posso colocar 2 matérias por dia? Pode, porque eu fiz isso. Tá? Terça-feira eu tinha aula de bio de manhã e histo e embrio à tarde. E na segunda era anatomia. Karina, você fazia o quê durante a semana? O resto da semana eu ficava sem nada? Estudava, meu bem. Karina, e a gente só tem uma hora de aula? Não. Cada matéria você tem em torno de 2 horas a 2 horas e meia. Anatomia é um pouquinho mais, porque tem parte teórica e prática. Só que você tem as aulas também virtuais no site do aluno, certo? Lá no entorno, que é o site do aluno, você tem as aulas virtuais que você vai assistir. Inclusive, você tem que assistir antes, porque é a metodologia mais ativa. Você vai para aula, o professor faz pergunta, tudo. Você interage com os preparados, no caso de anatomia. Então, você tem que assistir a aula antes para não chegar perdido. Tem lá no site do aluno e você tem as aulas na faculdade. É 1 vez por semana de cada matéria. Isso no primeiro ano. No segundo ano já é diferente. Fisiologia e bioquímica são 2 aulas por semana de cada. Então você vai aí, no mínimo, 2 vezes na semana, como eu fiz. Eu coloquei bioc e físio no mesmo dia. Por quê, Karina? Porque eu gosto de estudar mais em casa. Eu rendo bem. Mas tem gente que escolhe um dia para cada matéria e tá tudo bem também. E é isso, pessoal. Esses são os tópicos mais importantes que todo mundo tem que saber assim que chega na UNLP, assim que passa do curso de ingresso, tudo. Porque aí começa verdadeiramente a sua vida acadêmica de medicina na UNLP. Eu espero que tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima.